Olá, minha gente. Vim compartilhar com vocês uma leitura sobre a biografia de Alfredo Volpi. Essa publicação da Editora Moderna traz algumas frases desse artista genial, uma pessoa lacônica, e a autora é Nereide Schlappo Santa Rosa. A série chama Mestre das Artes no Brasil, né? A Editora Moderna faz essa publicação em homenagem ao artista Alfredo Volpi, e eu vim compartilhar com vocês. Aqui existe um epílogozinho dizendo: a todos que acreditam no equilíbrio, seja dos gestos, seja dos pensamentos ou das formas. Então, vamos a essa homenagem a Alfredo Volpi. Essa é a primeira edição da 13ª impressão do livro. Ele data de 2011. Então, vamos lá. Aqui, já na abertura, uma série geométrica, lembrando os cataventos de Alfredo Volpi. Quando perguntaram a Alfredo Volpi o que era arte brasileira, ele respondeu: a arte feita no Brasil. E ponto final. Alfredo Volpi era assim, simples e direto, tanto em sua fala como em seus gestos e sua pintura. Sua obra representa as cores, as formas e a cultura do Brasil. Às vezes pintada de uma maneira forte, colorida e vibrante, às vezes de forma lúdica, suave e terna. Triângulos, retas, losangos, meios círculos pintados por ele transformam-se em bandeiras, meias-luas, barcos, mastros, ogivas, sereias, santos, mulatas, casas. Observe a pintura catavento. Tente identificar um catavento ou vários cataventos, ou a sequência do giro de um só catavento. Volpi era assim, o mágico das cores e das formas. Então, aqui uma foto de família, importante a gente conseguir ver, né? Assim como muitos outros artistas brasileiros, eu citaria Clarice Lispector. O Alfredo Volpi chega no Brasil em 1896, a família dele chega quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Ele tinha nascido em Lucca, na Itália, mas brasileiro desde toda a sua existência, né? Uma vez que foi aqui que se firmou enquanto indivíduo, enquanto ser humano e, sobretudo, enquanto artista. Afinal, chegou ao Brasil com somente 18 meses de idade, viveu por aqui 92 anos. Volpi era o terceiro dos 5 filhos de Dona Giuseppina e de seu Ludovico. Logo ao chegar, sua família foi morar em São Paulo, no bairro do Cambuci, e abriu uma loja de queijos e vinhos. Aqui vemos Alfredo, seus pais, seus irmãos, Alceste e Cirilo. Mais tarde nasceram Mercedes e João. Mais uma vez, para vocês conseguirem ver. Ok, então, foto da família na chegada ao Brasil, né? A cidade de São Paulo estava crescendo, principalmente pelo grande número de imigrantes italianos que aqui trabalhavam. O pequeno Alfredo teve a oportunidade de sentir de perto as consequências desse progresso. Aos 5 anos de idade, foi atropelado por um cavalo. Volpi estudou em uma escola para italianos, mas não terminou o curso e foi então trabalhar em uma marcenaria. Observava com atenção o trabalho dos entalhadores de madeira e carpinteiros. Para ele, trabalhar com as mãos era muito divertido. Aqui uma imagem do Largo da Sé e Rua 15 de Novembro, um cartão postal antigo de São Paulo. Aos 12 anos, no entanto, foi trabalhar em uma gráfica junto com o irmão mais velho, Alceste. Aqui temos uma de suas pinturas. Como seu primeiro salário, Volpi comprou uma caixa de aquarelas e era só ter um tempinho. Lá estava ele, misturando as cores das tintas, descobrindo e criando tonalidades. Aos 15 anos, começou a trabalhar como pintor decorador de paredes. Ele fazia desenhos e pinturas de faixas decorativas nas paredes das casas das famílias ricas da cidade de São Paulo. Volpi era um operário da construção e da pintura, né? Carregava baldes de tinta, andava de tamancos, podia sentir o cheiro e a textura das tintas em sua pele. Uma foto do Alfredo Volpi, do arquivo de Dona Eugênia Volpi. Nesse tempo, Volpi tinha um amigo chamado Orlando, que estudava pintura em uma escola profissional do bairro do Brás. Conversando com Orlando, interessou-se pela arte de pintar quadros e percebeu que assim poderia expressar seus sentimentos, registrar a sua cidade e as pessoas que viviam à sua volta. Aos 18 anos de idade, Volpi pintou a aquarela que considerou sua primeira obra,
uma paisagem com tinta a óleo sobre a tampa de uma caixa de charutos, Eila, aqui reproduzida também. Nessa obra, o retrato de Mercedes, podemos perceber o Volpi que já dominava a pintura acadêmica. Essa obra é do final da década de 1910. Aqui está. E temos, então, o artista não parou mais de pintar, andando pelos arredores da cidade de São Paulo, observava a paisagem, as cores, a luminosidade, pintava ao ar livre junto à natureza. Sua obra assemelhava-se aos trabalhos dos impressionistas. Aqui estamos numa fase, então, do Volpi impressionista. E aqui, novamente, realismo capturado também umas pinceladas impressionistas, expressionistas, a sua mais impressionistas, né? Pela textura, a gente observa a vontade do pintor, né? Existe aqui essa nuance da impressão da cor. Em 1928, ele participou do Salão de Belas Artes, organizado pelos artistas imigrantes italianos, e ganhou a medalha de ouro, primeiro prêmio para Volpi. A arte de Volpi, então, começava a ser reconhecida. Apesar de sua formação simples, Volpi não abandonava a sua busca por conhecimento. Como era muito inteligente, por iniciativa própria, estudava a arte, pesquisava artistas, encontrava os temas, as formas, as cores, depois os transformava e os revelava em obras de arte. Esse é o nosso Volpi autodidata. A participação em mostras e novas amizades no meio artístico de São Paulo levou o Volpi aos cenários, né, aos círculos de produção artística, né? Isso ajudou a divulgar seus trabalhos, conheceu novos rumos artísticos. Em 1935, todas as tardes, na Praça da Sé, alguns pintores se reuniam numa sala alugada, no Palacete Santa Helena. Rebolo, Zanini, Bonadei, Graciano, Penati, artesãos, descendentes de imigrantes pintavam modelos vivos. Amigo de Rebolo e Zanini, oficialmente Volpi não fazia parte do grupo, mas frequentemente ia lá e acabava desenhando ou participando de excursões para pintura ao ar livre. Esse grupo ficou conhecido como Grupo Santa Helena. Aqui está uma pintura desse período. Rua do Carmo, de Rebolo. O Rebolo fez essa obra em 1936. E aqui a gente tem algumas das trocas artísticas do nosso querido Alfredo Volpi. Ele e o Rebolo na foto, né? Algumas obras de Volpi são parecidas com as obras dos impressionistas, dos artistas de Santa Helena. Eis uma delas aqui. Outras obras desse mesmo período apresentam uma preocupação mais realista, já com alguns motivos populares característicos do artista: as mulatas, as bandeiras, as casas. Essa primeira sagração do Volpi é realmente pela arte realista brasileira. Volpi se impressionava com a paisagem, sua cidade, seu bairro, gostava de andar de bonde, ir à feira no Largo do Cambuci, mas um fato novo levou a frequentar outros espaços. A mulher Judite fica doente e ele vai morar em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Volpi a visitava todas as semanas. Naturalmente, seu olhar de artista sobre a paisagem litorânea revelou os temas de sua pintura. As marinhas e paisagens de Itanhaém começaram a surgir no trabalho de Volpi. Observe como foi modificando a paisagem, os cenários sendo alterados a partir dessa nova fase de vida do artista. Então, aqui temos a fase que vai levar a uma grande transposição. Durante as décadas de 30 e 40, Volpi intensificou a participação em exposições, fez contatos importantes com outros artistas, o Bruno Gheorghi, o Lazar Segal, a Tarsila do Amaral e o Rossi. Cada vez mais se solidificava como artista da mescla, da mistura, das influências, que soluciona a arte, imprimindo nela a expressão particular e a leitura do mundo. Estamos aí vendo a construção desse outro artista que sai dessas pinceladas mais fortes, que trazem uma nuance do impressionismo, que atravessou o realismo e que aí,
se estabelece em outros parâmetros de expressão artística. Também nesses quadros. Em 1940, Volpi visitou a exposição de arte francesa que aconteceu em São Paulo e conheceu de perto a obra do Cézanne. Aqui estão duas representações interessantes, porque uma ao lado da outra, aqui a gente tem a Madame Cézanne e aqui a gente tem a influência sobre Volpi. Em meados de 1940, o Volpi pinta esse quadro, uma tela para a sociedade, hoje parte do catálogo da sociedade que cataloga, né, a obra de Alfredo Volpi. Em 1942, depois que a saúde de Judith se restabeleceu, se casaram, foram morar no Cambuci. No ano seguinte, nasceu a filha do casal, Eugênia. A felicidade completou 2 anos mais tarde, quando Volpi viu a sua exposição individual ser um sucesso. Aqui estão algumas obras de Volpi, que estavam nesta exposição ao lado da de Aleijadinho, grande escultor da Santa Ceia, né? E aí o Volpi começa, então, a nossa homenagem se refere a essa fase do artista, que é do final da década de 40, quando ele começa a fase mais geométrica e vai derivar nessa escolha do geometrismo as famosas influências de uma cultura popular, resultando nesse que o nosso, inclusive nosso Di Cavalcanti também, né, reconhecendo essa sua fase nova como uma fase mais modernista, né? Foi na década de 50, uma década agitada para Volpi, o sucesso definitivo. Ele viaja para a Europa, participa de bienais internacionais, também em Veneza, e vai fazer parte da exposição em Nova York. A trajetória, o ápice da sua carreira, né, essa exposição em Nova York, e na Bienal de 1953, quando ele recebe o prêmio de melhor pintor nacional ao lado do Di Cavalcanti. Nesse tempo, o concretismo atingia as artes brasileiras, na poesia, na escultura, na pintura, no paisagismo, na música. E o trabalho de Volpi se consagra chamando a atenção dos artistas brasileiros. Então, vamos entrar nessa fase definitiva, concreta e dos geometrismos. Aqui uma hélice, a arte com movimento, estruturada dentro de si mesma, a obra de arte traz uma forma. Nos momentos de descanso, Volpi e Judith costumavam passear no sítio, em Mogi das Cruzes, perto de São Paulo, e certa vez, durante as festas juninas naquela cidade, o espírito observador de Volpi fez descobrir um novo caminho para as suas artes. As ruas, as casas enfeitadas com bandeirinhas, ele pinta Festa de São João, incorporando as bandeirinhas e mantendo o uso do movimento em sua arte. Aí a frase de Volpi para esse momento: a gente se desliga e então só passa a existir o problema da linha, forma e cor. Minhas bandeirinhas não são bandeirinhas, são só o problema das bandeirinhas. É isso, aqui está a sagração do movimento das bandeiras na obra de Volpi, as portas, janelas, aqui a embarcação também presenteada, povoada pelas bandeirinhas, e o Volpi que nós conhecemos em sala de aula, ele em seu ateliê. Mais uma leitura aqui para vocês ficarem atentos, atentas e conectados com a nossa disciplina, o estudo das artes brasileiras, aqui homenageando, dado o nosso período junino vivido, período das festas juninas, a obra de Alfredo Volpi, esse eterno artista brasileiro que ingressa da forma que assistimos aqui, do modo que podemos ver aqui, na geração de artistas modernos brasileiros.
Até a próxima aula e até a próxima leitura, minha gente.